Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a esse canal Teologia para a Vida, um canal que visa fazer você crescer para baixo, isso mesmo, lançar suas raízes na profundidade da palavra de Deus, do Evangelho. Quero começar hoje a primeira aula de várias aulas desta revista aqui, Lições Bíblicas de Jovens, comentada pelo teólogo e pastor Elias Rangel Torralbo, cujo tema é Liderança na Igreja de Cristo, escolhidos por Deus para servir. Serão várias aulas e eu quero disponibilizar esse material aqui para você crescer e também te preparar para você estar lecionando essas aulas na sua igreja. Hoje eu quero falar sobre o tema o que é liderança cristã. Isso mesmo. Você sabe o que é de fato liderança cristã? E essa aula está baseada na primeira epístola de Pedro, capítulo 5, verso de número 2, que diz assim: ó, apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. O que significa liderança? Pedro nos responde aqui basicamente que liderança significa apacentar, cuidar do rebanho de Deus que está ao nosso redor. E cuidar dele não com força, mas Pedro diz aqui, voluntariamente, não por ganância, mas de ânimo pronto. Isso é liderar. A verdade prática dessa lição é: conhecer o conceito de liderança contribui para que possamos ajudar nossos líderes a cumprirem o seu chamado, a sua vocação. E nos ajuda também a desenvolver em nós atividades e atitudes que nos ajudarão também a tornarmos líder diante dessa grande seara que o Senhor tem procurado os verdadeiros trabalhadores, aqueles que estão disponíveis. Na introdução dessa revista, nós vamos ver que a Bíblia nos mostra que Jesus, por graça, decidiu escolher pessoas para que possam dar continuidade ao seu trabalho, para conduzir o seu plano aqui nessa terra. E essas pessoas, Deus as dotou de autoridade divina e não somente isso, deixou à sua disposição também, à sua disponibilidade, bons exemplos de liderança para que essas pessoas possam cumprir com eficácia e excelência o seu chamado de liderar. E por que é importante estudar esse tema? Vamos ver aqui que Deus ele conta conosco. Ele não precisou nos criar para que o plano dele pudesse ser cumprido. Não. Mas por graça ele decidiu nos criar e investiu em nós autoridade e também deixou bons exemplos para que possamos dar continuidade ao seu propósito, a sua missão aqui nessa terra. E o que é liderança? O comentarista nos informa, nos instrui que liderança é nada mais, nada menos do que influenciar as pessoas. Isso mesmo. O verdadeiro líder é aquele que, por meio do seu exemplo pessoal, consegue extrair o que os seus liderados têm de melhor, levando-os a cumprir o seu propósito para o qual foram chamados. Então, liderar é isso, é influenciar as pessoas não apenas por meio das suas atividades, dos seus trabalhos. Não. Liderar é também, ou primeiramente, influenciar as pessoas através da sua vida pessoal. Porque antes mesmo do trabalho, antes mesmo da atividade, o Senhor nos chama para ter um relacionamento profundo e íntimo com Ele. Não foi isso que o próprio Deus disse a Jeremias, capítulo 1, verso 6, que nos diz assim: antes que te formasse no ventre da sua mãe, eu te conheci. Olha que coisa interessante. E antes que saísse da madre, te santifiquei e às nações te dei por profeta. Ou seja,
Antes de tudo, Jeremias, eu te conheci, eu me envolvi com você, eu separei você, isso é santificação, e depois eu te entreguei para trabalhar para mim, para ser profeta. Então, a verdadeira liderança, que significa influenciar pessoas, passa por uma influência do próprio Deus em nós. Passa por meio de uma intimidade de Deus para conosco, para que as pessoas possam olhar e de fato ver que nós somos líderes que temos intimidade com aquele que nos chamou para essa tarefa de liderar. E a liderança cristã significa influenciar as pessoas por meio dos princípios bíblicos. No meio corporativo, a liderança significa influenciar as pessoas através das atividades, não somente através de ordens, não, mas através do exemplo. E no meio cristão significa influenciar as pessoas através dos princípios bíblicos. E um dos princípios bíblicos significa ter relacionamento íntimo e profundo com aquele que nos chamou para essa tarefa. Novamente digo, como exemplo, Jeremias, que foi conhecido por Deus, foi santificado por Deus e depois foi enviado por Deus para trabalhar para Deus. Que os nossos trabalhos, as nossas atividades não seja maior do que o nosso relacionamento com Deus. Continuando, os líderes cristãos são chamados primeiramente para serem discípulos e por meio desse relacionamento liderar o seu povo. Nós vamos ter como exemplo também Pedro, André, Tiago e João, que estavam empreendendo, que estavam na mesma atividade ali, pescando. E antes mesmo de serem líderes, de escrever cartas, de influenciar uma geração, antes mesmo disso eles foram chamados para quê? Para abandonarem a tarefa de pescadores de peixes, para que pudesse andar com Jesus, para depois tornar-se pescadores de homens. Então é assim que Jesus nos faz. O convite de Jesus é: venha após mim, se relacione comigo e depois desse tempo de mesa, tempo de qualidade, se relacionando, se aprofundando, aprendendo comigo, aí sim, depois eu te chamo para liderar. Foi assim com Pedro, foi assim também com André, foi assim com João, com Tiago. Eles estavam lá, foram chamados por Cristo, andaram com Jesus durante 3 anos e meio, e depois eles foram convocados para liderarem as pessoas. Então, os líderes precisam carregar em si esses frutos que é uma consequência do seu relacionamento com a pessoa de Jesus. Que frutos são esses? Amor, paciência, perdão e também humildade. O que falta registrado, a marca distintiva da liderança cristã na atualidade, falta isso, falta esses frutos, faltam esse caráter, um caráter de amor, de paciência, um fruto de gratidão, um fruto de humildade, conforme declara aqui o comentarista. Essa é a marca distintiva de cada líder cristão. Ele precisa carregar em si amor. Falta-se muito amor como marca distintiva de muitos líderes no nosso tempo. Falta perdão, falta paciência. Hoje nós vemos uma gama de líderes executando a sua liderança por meio do ódio. Falta de amor. E Pedro nos diz aqui que liderar é apacentar o rebanho, tendo cuidado, não por força, não por violência, não por falta de paciência, mas com amor, com perdão e também com muita humildade. A fonte da liderança, ela deve estar na pessoa de Jesus e não em suas capacidades,
e não em suas ferramentas. Por isso que nós falamos antes, que é de suma importância, antes do líder começar a executar, a exercer o seu chamado, desenvolver um relacionamento íntimo e profundo com Jesus, porque ele é a fonte do amor, e por meio dessa fonte chamada amor vem a paciência, vem a humildade e também o perdão. Cristo tem que ser o nosso exemplo. Liderar é isso, é servir as pessoas, conforme vamos encontrar em Marcos 10:45, o próprio Cristo, aquele que nos chama para exercer liderança, o que ele diz, que ele veio ao mundo não para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate a muitas pessoas, a uma multidão de pessoas. Então o comentarista diz que liderança é serviço. Paulo diz que o comportamento do líder deve refletir serviço. Na sua primeira carta aos Coríntios 4:1, ele diz que as pessoas considerem vocês, líderes, como ministro de Cristo. O que significa ministro, senão servo? Ele mesmo, grande líder Paulo, grande líder Timóteo, se intitulavam como doulos, ou seja, escravos de Jesus Cristo. Então ele nos ensina que liderar é influenciar por meio do seu caráter, por meio da sua vida com Deus, influenciar por meio da sua humildade e também por meio do seu serviço. Esse é o tópico 1 sobre essa revista, o que é liderança. Então isso é liderar, é influenciar, é servir as pessoas. No tópico 2 tem essa temática, parte do trabalho de um líder. O líder tem como missão, objetivo, propósito, descobrir, potencializar e ajudar os seus liderados a cumprirem a sua missão. Isso mesmo. O verdadeiro líder é aquele que olha, é aquele que descobre, é aquele que potencializa, é aquele que disponibiliza várias ferramentas para que os seus liderados possam cumprir com êxito o seu chamado e glorificar a Deus. Exemplo disso, o apóstolo Paulo, quando ele está passando por Listra, junto com Silas, vindo de Antioquia, ele está ali exortando, edificando e alegrando as igrejas que havia plantado na sua primeira viagem missionária. Na segunda viagem, quando ele passa por Listra, ele descobre ali que tem um jovem que muitas pessoas dão testemunho dele. Esse jovem é Timóteo. Então, Paulo descobre esse jovem, traz o seu jovem junto contigo, inclui esse jovem Timóteo na sua equipe missionária. E quem foi Timóteo para o apóstolo Paulo? Quem foi? O grande filho de Paulo, aquele que cumpriu junto com Paulo a sua missão, aquele que deu sequência, aquele que cuidou das igrejas do apóstolo Paulo. Isso é muito interessante. Sabe por quê? Porque descobrir novos talentos destrói o pseudo-pensamento de que a nossa liderança é eterna. Já viu aquelas pessoas que dizem que a sua liderança será eterna? Ou acham que vão ser eternos? Não prepara novos líderes. Tem medo desses novos líderes estarem no seu lugar algum dia. Então a pessoa está lá 90, 95, 100 anos, mas não capacita outras pessoas para assumirem o seu lugar, porque elas pensam que a sua liderança será eterna, e não é. O homem tem um começo, meio e também ele tem um fim. A única certeza que nós temos na nossa vida é que chegará um dia que tudo vai acabar. Na nossa identidade, nós temos ali a data da qual nós chegamos no mundo, mas não tem a data de que nós vamos deixar esse mundo, mas é certo de que vamos deixar esse mundo. Então, o líder, ele trabalha nesse sentido, nesse propósito de descobrir, potencializar e ajudar os seus liderados a cumprirem a sua missão, e daqui a um tempo esses próprios liderados
que eles possam também estar no lugar do líder, porque o líder passa, tudo passa. Então, Paulo, ele acha Timóteo, investe em Timóteo, e Timóteo cumpre com excelência o seu chamado e cumpre com excelência cuidando, revitalizando e também plantando igrejas e pregando para as igrejas, cumprindo aquilo que o apóstolo Paulo havia começado nas suas viagens missionárias. Então o líder, ele guia seus liderados. Salmo 23, vamos encontrar ali o salmo do pastor junto com a ovelha. E a ovelha não aprende. A ovelha todos os dias precisa ser conduzidas pelo seu pastor até rebanhos de águas, até a grama para estar se alimentando. Você nunca verá uma ovelha levantando todos os dias, indo para o lugar que o pastor havia levado ela no dia anterior. Não, a ovelha precisa sempre do líder, a ovelha precisa sempre do pastor. Então, este espelho, essa metáfora, este exemplo, o Senhor nos dá, nos mostrando que as ovelhas são limitadas e necessitam de verdadeiros líderes para que possam estar alimentando as ovelhas. Vamos então, continuando, o líder procura sempre abençoar os seus liderados em tudo. Por isso, há uma enorme importância de o líder beber da fonte correta. O líder é uma tubulação, ou seja, passa por ele as bênçãos de Deus para que ele possa estar ministrando aos seus liderados. Beleza? Então, o líder, uma das suas características, uma das suas atividades é abençoar os seus liderados e não tratar com raiva, desprezo, com maldição. Já viu aqueles líderes que não queriam liderar e ficam ali, mas também não deixa a sua liderança e trata as pessoas com raiva, fica ameaçando as pessoas, maldizendo as pessoas, tratando com ignorância. Isso não é tarefa, atividade de um verdadeiro líder chamado por Jesus Cristo, porque o líder, conforme diz aqui o comentarista, ele tem como missão abençoar o rebanho, abençoar os liderados. Então, indo para a nossa terceiro e último tópico, o que não é liderança. Então, aprendemos que, em primeiro lugar, liderar é influenciar as pessoas através da sua vida e também através do seu serviço. Encontramos também no segundo tópico que faz parte do trabalho do líder procurar desenvolver nas pessoas, potencializar em meio a muitas pessoas ali, usar das ferramentas para que ele possa descobrir novos líderes para seguirem com o seu chamado, para seguirem com a sua atividade que o próprio líder iniciou, porque o líder, ele também foi chamado por alguém, e esse alguém foi chamado por alguém que chega até Jesus Cristo, nosso líder maior, que por graça resolveu nos escolher para cumprirmos a sua missão aqui na terra, darmos continuidade, assim como Jesus veio e cumpriu e enviou o Espírito Santo para dar sequência em sua atividade, assim também somos convocados, somos chamados, somos introduzidos como líder para dar sequência ao trabalho de Jesus Cristo aqui na terra. Então, uma das atividades do líder é abençoar, é descobrir novos líderes, é capacitar novos líderes, é estar conduzindo os líderes para se alimentar, para beber, conforme o Salmo de número 23. E por último, o que não é liderança. Liderar não é agir com arrogância, liderar é agir com humildade. Liderar não é estar por cima das pessoas, não é ser superior. Esse pensamento é equivocado e fere as pessoas. Ele não é
melhor e nem pior. O líder, ele é servo e precisa ser enxergado e respeitado como um servo. Olhando para a liderança no nosso país, no nosso Brasil, para vários líderes, não é o que nós encontramos muitas das vezes, porque o que nós encontramos é uma liderança arrogante, pessoas que sobem em cima de outras pessoas para conquistar o seu objetivo de vida. Eles vivem ao contrário do que Pedro diz aqui, que é apacentar o rebanho de Deus que está entre nós, tendo cuidado dele. Muitos líderes não têm cuidado do rebanho, não por força, eles acabam apacentando por força, por ignorância, porque eles acham que quanto mais força executar nos seus liderados, mais presos seus liderados vão ficar a eles. E também Pedro diz, voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. Mas o que nós vemos é ao contrário. As pessoas que lideram por meio da ganância usam pessoas para conquistar o seu objetivo maior. Os seus liderados são apenas um detalhe na sua liderança, que ele passa por cima desse detalhe para conquistar o seu objetivo. E o seu objetivo está em desacordo totalmente com a palavra de Deus, porque o seu objetivo é ter uma vida melhor, ter muito dinheiro, ter tudo que essa terra promove para as pessoas. Então, eles desejam apenas isso e não desejam cumprir com eficácia o seu chamado, que é influenciar as pessoas por meio das Escrituras. Infelizmente, o que vemos hoje em dia está totalmente em desacordo com a palavra de Deus. Por isso, a importância de estudarmos o que é liderança, avaliarmos o que é liderança de verdade. Liderar não é dar ordens. Liderar é caminhar junto, é estar ao lado. Liderar não é faça. Liderar é, já fiz. Você pode dar continuidade? Você vai ver que nas Escrituras, os apóstolos, os profetas, eles sempre eram exemplo de líder. Ou seja, eles executavam, depois pediam para que as pessoas dassem continuidade. Vamos ver Paulo executando a tarefa missionária, depois convocando seus liderados para continuarem essa tarefa e esse trabalho. Nunca é faça isso, vocês não estão fazendo, nunca é uma obrigação, é sempre um convite, porque aquele que convidou já iniciou o trabalho. Jesus, Paulo, Pedro constrangia as pessoas por meio das suas atividades. Então, liderar não é transferir responsabilidade, liderar é abraçar a responsabilidade, executá-la na frente dos seus liderados. Anote isso, liderar não é transferir responsabilidade. Falo novamente, liderar não é transferir responsabilidade. Liderar é abraçar a responsabilidade, executar a responsabilidade e influenciar as pessoas por meio da sua responsabilidade executada. E as pessoas vão olhar para você e falar, realmente, esse líder vive o que fala e fala o que vive. Então, ele é digno de nota. Vamos nos espelhar nele e você vai ter vários liderados se espelhando em você. Aquele líder que só transfere responsabilidade para outras pessoas não é digno de nota, nem conhece o que de fato é liderança. Por isso é necessário estudar sobre liderança para executar com excelência a liderança. Beleza? Concluindo já, a transferência de responsabilidade não faz do líder apenas um negligente, mas também um alvo fácil das grandes tragédias, como o caso de Davi. A tarefa de Davi era o quê? Estar na guerra no dia que ele caiu. Ele transferiu a sua responsabilidade para outras pessoas. O que aconteceu? Ele sofreu queda.
Então, o comentarista diz aqui que a transferência de responsabilidade não faz do líder apenas um negligente dessas responsabilidades, mas também um alvo fácil de grandes tragédias. Se você for chamado para isso, execute com muito amor, execute com muito cuidado e também com muito preparo. Então, transferir responsabilidade não faz apenas o líder ser negligente, mas também faz ser alvo fácil de grandes tragédias. Se Davi estivesse na guerra aquele dia, ele ia poupar a vida dele, a família dele. Porque muitas das vezes, quando o líder ele transfere responsabilidade e torna-se alvo de tragédia, e quando ele cai nessa tragédia, ele leva não somente ele, como ele, a família, os filhos, os liderados, junto com ele, através da sua queda. Então, é importante nós estarmos atentos a isso. E por fim, ser um verdadeiro líder é influenciar as pessoas na direção a um alvo comum, buscando o crescimento e a expansão do reino de Deus. Sua influência deve estar de acordo com os princípios bíblicos. Ser líder não é ser perfeito, não é ser superior. Ser líder é influenciar por meio do exemplo maior, do líder maior que é Jesus Cristo. Então, fique com essa primeira lição. No final dessa lição, nós temos algumas perguntas aqui. Responda essas perguntas e, por certo, você crescerá nesse seu chamado, nessa sua vocação. Se você é líder, você melhorará a sua liderança, e se você tem um anseio, o desejo de liderar, você estará cada vez mais capacitado para exercer essa função, essa tarefa, esse chamado de ser um líder que influencia pessoas através da sua vida e também através do seu trabalho. Até a próxima aula. A próxima aula será a pessoa do líder e quero te ver aqui. Deixe seu comentário, deixe a sua curtida e compartilhe essa aula para mais pessoas. Um grande abraço e até lá.